Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos finalizar o nosso módulo sobre o curso de Gestão de Pequenos Negócios. É muito importante refletirmos acerca da construção do conhecimento que fizemos até aqui. Então, vamos recordar algumas situações. Missão e visão. Qual que é a importância do desenvolvimento de missão e visão para o planejamento estratégico? Vamos se recordar aqui? Rapidinho? Missão. A missão está relacionada à identidade da empresa, aquilo que promove perante a sociedade o reconhecimento da empresa. Então pensem, se você tem a necessidade de desenvolver um planejamento estratégico, naturalmente você precisa ter a missão bem desenvolvida, bem clara perante todo o cenário econômico, social. Por quê? Quando seus clientes, fornecedores lerem sua missão, ele saberá de fato qual é a sua tarefa, o que você busca resolver, o que você busca entregar. Visão. A visão está amarrada com o planejamento estratégico. A visão nos leva a entender onde queremos chegar. E aí, precisamos, obviamente, ter o conhecimento de que a visão deve estar totalmente alinhada com a missão e ela deve também ser muito clara, para que possa, inicialmente, alinhar-se com os colaboradores, para que todos compreendam onde a empresa pretende estar em determinado espaço de tempo, enfim. Lembrando que a missão e a visão se complementam. A missão, ela geralmente, ela é imutável. Por quê? Porque ela é a identidade da empresa. Agora, a visão, conforme o tempo, conforme se atinge os objetivos, ela pode ir sendo mudada ou moldada, ok? Vimos também ferramentais interessantes, como análise SWOT. Qual a importância da análise SWOT dentro do cenário de construção de aprendizado estratégico? Podemos recordar também, quando falamos da análise SWOT, temos dois cenários, um cenário interno e um cenário externo. Quando falamos de um cenário interno, é tudo aquilo que está na nossa mão, como empresário, como empreendedor, como intraempreendedor. Podemos resolver facilmente. Vamos fazer um parênteses. Quando eu falo facilmente, é que está ali. Cabe a nós termos a vontade de resolver aquele problema. E olha que interessante. Do que se trata a análise SWOT? Trabalhamos com forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A análise SWOT também é conhecido como FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, quando falamos desse cenário de forças e fraquezas, estamos falando do ambiente interno, do que percebemos como um diferencial de fato. Pode ser que alguém pense assim: ah, professor, a minha empresa tem uma força fantástica, o atendimento. Bom, pensem se de fato esse atendimento é um diferencial. Por quê? É comum, às vezes, na empresa, né, ela, por si só, achar que o atendimento dela é adequado. Mas a grande questão é como o teu cliente, como os seus fornecedores percebem o seu atendimento. Será que, de fato, ele é uma força? Então, reflitam sobre isso. Quando falamos de fraqueza, quais são as situações que deixam a nossa empresa fragilizada perante a concorrência, perante o mercado, perante o nosso cliente, perante o nosso fornecedor? Existe alguma situação de falha a ser corrigida?
Existe alguma situação que as nossas forças conseguem suprimir essas fraquezas? E essa mesma lógica é questionada, né, nas oportunidades e ameaças, que são eventos externos. Por quê? Porque eles estão de fora do contexto dos muros da empresa. Quando falamos de oportunidade, estamos falando do mercado como um todo e as ameaças também. Por exemplo, se a minha empresa possui capital, tem um know-how de atuação já validado pelas operações e tem a oportunidade de expandir por filiais, franquias, poxa, que legal, né? De fato, eu posso ver isso como uma oportunidade. O mercado pede pelo meu serviço, né, pelo produto que eu comercializo, eu tenho condições financeiras de amparar essa operação e eu tenho expertise para isso. Daí surgem, por exemplo, as grandes franquias, que é isso que eles comercializam. Agora, ameaças. Eu tenho a minha empresa, estou ali no mercado e tenho um pouco de dificuldade de compreender, né, como a concorrência trabalha. Ou ainda, tenho um concorrente grande que atuará próximo à minha empresa e eu não tenho forças para brigar com ele. Isso é uma ameaça de cenário. E é sempre importante pensarmos como todas essas questões se conversam na análise SWOT. Por que eu digo isso? Porque muita sua força pode inibir uma ameaça. Porque muitas vezes a oportunidade pode suprimir uma fraqueza. E vice-versa. Uma fraqueza pode acabar com uma oportunidade. Assim como uma ameaça pode vir a pôr ao chão a sua força. Uma ferramenta que é muito interessante recordarmos é o 5W2H. Esta é uma ferramenta estrutural. Ela auxilia você como empreendedor, como intraempreendedor, montar um esquema de atuação. Porque este tipo de ferramental organiza as ideias, facilita a execução, porque ela valida desde o objetivo, né, o que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, quanto vai custar, quando será feito. Tudo isso são perguntas estruturais. Por quê? Imagine se você no seu ambiente de trabalho e você quer desenvolver uma ação estratégica. Se você não tiver uma ordem, se você não tiver uma lógica de execução, se você não colocar as pessoas envolvidas em sintonia, as coisas não irão acontecer. Um dos grandes problemas das organizações, e vocês viram isso em outros módulos aqui desse curso, é a comunicação. Ou melhor, a falta de comunicação. Então, eu chamo muita atenção para vocês pensarem na 5W2H como uma ferramenta estratégica também, estrutural. Ela vai facilitar a ação de vocês quando a implementação de um plano de negócio ou quando a implementação de uma ação estratégica na tua empresa. Pense nisso. E vocês transitaram por várias outras situações dentro deste curso, que facilitou demais, acredito eu, a visão de vocês do que é fazer a gestão de uma empresa. Obviamente que, devido à carga horária, temos um curso um pouco mais condensado. É importante você buscar outras ferramentas para o entendimento do seu negócio. E hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que ela é essencial para qualquer empreendedor ou intraempreendedor compreender o seu ambiente de atuação.
que chama-se As 5 Forças de Porter. Porter, ele traz muito conhecimento através da sua vivência como docente, consultor, e esse ferramental, na minha opinião, facilita demais a vida de quem está empreendendo. Do que consiste essa ferramenta? Vamos lá. Porter, na sua percepção de mercado, de atuação organizacional, entendeu que um dos fatores principais e essenciais para quem faz a gestão de uma empresa é, primeira força, compreender a rivalidade entre os concorrentes. Se eu quero atuar num cenário de vestuário, de gastronomia, de metalurgia, de vendas, eu preciso entender e muito quem são meus concorrentes e como eles se comportam. Até onde eles estão dispostos a empregar forças para se manter ou estar à ponta de seus segmentos. A partir do momento que começamos a nos aprofundar nesse entendimento, algumas questões estratégicas começam a ficar mais claras. Por que que eu digo isso? É comum em muitas pessoas que querem empreender, por exemplo, se validarem por um segmento ou se aproximarem de um segmento pelo sucesso de um conhecido, por ver ou ler superficialmente sobre determinado crescimento em ascensão. Contudo, essas pessoas não se aprofundam em entender como o cenário desse segmento de fato acontece, como a concorrência acontece no dia a dia. Quais são as ações que essas empresas promovem contra seus rivais? Acredito que todos aqui já devam ter assistido, ou em um filme, ou em chamadas de TV, ou em documentários, a rivalidade que existe, por exemplo, entre McDonald's e Burger King, Pizza Hut e Domino's, que são empresas multinacionais que rivalizam porque são verdadeiros monstros de seus segmentos. E por terem muito recurso financeiro, eles não economizam em ações contra os seus concorrentes. Professor, então você está falando que eu devo olhar meu concorrente e criar uma ação contra ele? Não, não é nada disso. Quando eu digo contra, são ações em benefícios ao produto de cada empresa. Por exemplo, se você tem alguém que gosta de Burger King, naturalmente essa pessoa já deve ter ouvido falar do Whopper, que é o lanche que tem a maior atratividade dentro dessa empresa. Na outra mão, temos o McDonald's, com a atuação do Big Mac. E eles não medem esforços para promover esses lanches para que o cliente faça opção pelo seu produto. Então, quando eu dizia que algumas pessoas, antes de empreender, não tomam as informações profundamente sobre o cenário, era isso que eu queria dizer, que elas não percebem essa rivalidade. Elas veem, às vezes, um case de sucesso, né, um caso de sucesso, e se miram, se orientam ali. Ah, o fulano montou uma pizzaria, está muito bem. Puxa, vou empreender no cenário de pizzaria. Mas será que ele entende a dinâmica da pizzaria? Será que ele entende as ações que determinada pessoa executa na sua empresa? Seja de promoção nos canais de venda, seja quanto a parcerias para desenvolvimento de produto, seja quanto ao seu modelo de negócio, se ele atende balcão, se ele atende salão, se ele atende apenas delivery. Então, essa é a primeira força: rivalidade entre os concorrentes. E uma outra coisa que é importante, eu vou explicar a força 2 e 3, é o poder.
dos clientes e o poder dos fornecedores perante o negócio. Professor, não ficou claro. O que quer dizer isso? Olha só. Quando eu falo do poder dos clientes perante ao seu negócio, que poder o seu cliente tem perante a atuação da sua operação? Se eu decido empreender em um segmento vegano, por exemplo, eu estou me voltando a um segmento que muitas vezes afunila o perfil de clientes. Se eu tiver qualquer problema quanto ao entendimento dos meus clientes, se de fato meus produtos são veganos, eu posso perder toda a minha operação, porque eu estou voltado a esse público. É a eles que eu busco vender. Então, via de regra, esses clientes, eles têm um poder enorme sobre a minha operação. E aos fornecedores? Por exemplo, quando eu ancoro um produto, vamos lá, vou montar uma hamburgueria e decido usar um corte específico de carne que apenas um fornecedor tem. Existe um grande risco por trás disso. Por quê? Porque automaticamente, sendo a matéria-prima principal da minha operação a carne, e eu estando amarrado apenas com um fornecedor, esse fornecedor tem um poder muito grande perante a minha atuação. Imagina assim, você está vendendo lá seu lanche, está super legal, né? As pessoas estão gostando, você já criou lá a precificação do teu produto, enfim, e de repente o teu fornecedor percebe esse movimento e ele fala, olha, eu acho que agora é a hora de eu subir os meus preços. E ele vai lá e, ó, subiu 20%. E aí você vai reclamar, poxa, mas 20% não dá para pagar. E ele vai dizer assim para você, ok, então compre de outro fornecedor. Por que ele faz isso? Porque ele tem a informação que você é dependente do produto dele. Então é muito importante esse entendimento dos poderes, tanto do cliente quanto do fornecedor. Então temos aí a segunda e a terceira força. E agora vamos falar da percepção de ameaças descritas por Porter. Porter percebeu duas ameaças que são muito interessantes. Primeiro, produtos substitutos. O que vem a ser os produtos substitutos? No seu conceito, é todo aquele produto que pode substituir determinado produto de atuação. Por exemplo, quando nós temos lá uma empresa voltada à venda de pastéis, num primeiro momento, quando falamos de concorrência, as pessoas imaginam, bom, eu vou olhar todas as outras pastelarias que estão, por exemplo, no meu bairro, que concorrem comigo. A pergunta é: será que somente as pastelarias são concorrentes do pastel? Eu poderia dizer que um hambúrguer é um produto que também substitui o pastel, assim como a pizza, assim como a coxinha, assim como o espetinho, assim como o hot dog, assim como a torta. Por quê? Se estamos falando em lanchar, imagina, sábado à tarde, você não quer ir para a cozinha e você decide que quer fazer um lanche. Lembrando que lanche, né, é o horário determinado ou a refeição lanche. E o sanduíche é outro conceito. Então você quer algo mais leve e você vai optar, né, por algo que tem aí a referência de sanduíche. Então poderia ser um hambúrguer, poderia ser um hot dog,
E percebam, todos transitam em faixas próximas de preço. Então, a ameaça de produtos substitutos também devem ser levados em consideração quando você vai desenvolver a sua estratégia de atuação. E aí temos a quinta força que Porter prevê, que está relacionada à ameaça de novos entrantes. Bom, você já imaginou quantas barreiras o segmento que você está atuando ou atua, de novo, seja como empreendedor ou como intraempreendedor? Professor, não ficou claro. O que seriam essas barreiras? Explico. Qual é o grau de dificuldade para atuar no seu segmento? Então vamos lá. Vamos pegar a hamburgueria de novo. Você montou uma hamburgueria. Qual que é o grau de dificuldade de atuar nesse segmento? É alto? É baixo? É médio? Por que é importante prever isso? Porque olha só, quanto menos barreira, ou seja, quanto menos dificuldade existe para iniciar nesse setor, mais concorrentes você terá. Olhem o cenário atual. Estamos vivendo um cenário de muita dificuldade financeira, muito desemprego, e as pessoas buscam empreender, seja como atividade principal, seja como complemento de renda. E é legal perceber nisso que vamos usar o termômetro do iFood, que é uma plataforma que disponibiliza várias lanchonetes e restaurantes. Se vocês lerem todos os concorrentes, por exemplo, quando você coloca no busca hambúrguer, vocês vão se assustar com o volume de oferta que tem. Lembrando que o ferramental, ele faz um filtro geográfico. Ele disponibiliza para você restaurantes que estão no seu raio ali de moradia. Ele já faz um pré-filtro. E por que eu digo isso? Porque o volume, às vezes, de oferta é muito maior do que aquilo que a gente percebe quando estamos em determinado local. E aí vem uma coisa interessante. Se você estiver falando de hamburgueria, joga no YouTube como ganhar dinheiro fazendo hambúrguer no iFood. Você verá vários tutoriais de pessoas que de suas residências fazem esse sanduíche. Por quê? Porque existe uma facilidade, obviamente, que não é algo legalizado, né? Muitos não são legalizados, né? Não tem lá autorização da saúde, não tem alvará, enfim, existe, infelizmente, essa atuação. Mas quando estamos falando de estratégia, a gente tem que prever mercado, e a gente tem que entender que isso acontece no mercado. Então, esses tutoriais, né, eles acabam criando uma forma que fica à margem de qualquer regimento de lei. Mas você deve entender que esse cara está competindo com você também. Seja por WhatsApp, seja por página no Facebook. Por quê? Porque a partir do momento que ele tiver uma boca de fogão, uma frigideira, matéria-prima, né, insumo, que ele faça aquisição das embalagens, que ele crie, por exemplo, uma página, né, um site, uma página no Facebook, ou ele utiliza Instagram, enfim, são ferramentais que muitas vezes não têm custo. Então, com baixíssimo custo, ele entra no mercado. Mas eu falei aqui de hambúrgueres, poderia ser bolo, poderia ser doces, enfim. Esse perfil, né, de segmento, infelizmente, tem muitas fragilidades, assim como outros tantos. Mas é importante sabermos desse grau de dificuldade. Por quê? Quanto mais complexa a dificuldade, menos concorrente você tende a ter.
Então, pessoal, para fechar esse nosso conteúdo, é importante que você sempre pense em os ferramentais apresentados trabalhando, né, de forma complementar. Porque a partir do momento que você entende as 5 forças de Porter, que você tem aí a visão da SWOT, que você tem uma missão, visão alinhada, que você pode usar o 5W2H como uma estrutura de estratégia, você tem grandes probabilidades de ter êxito no teu negócio. E eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês. Vai lá, corre no material, reforce o aprendizado e execute as atividades. Ok? Muito obrigado e um bom curso para vocês.